estou muito feliz por esse culto de domingo, porque eu não sei você, mas eu me sinto meio incompleta se eu não vou na igreja no domingo. Eu estava lembrando até, o pessoal, meus amigos vão me zoar um pouco agora, mas obrigada, Jus. O culto de domingo, ele é muito importante. Vou tirar um pouquinho isso daqui para cá, senão eu vou esbarrar daqui a pouco. E até culturalmente, se a gente for ver nos estudos, ele é importante nos estudos, porque se a gente for ver os judeus, eles se reúnem no sábado nas sinagogas. O sábado é um dia muito importante para eles, porque para eles celebram o sabate. Os islâmicos, eles têm a sexta-feira, o dia mais importante da semana deles, porque eles vão para a mesquita fazer a religiosidade, as coisas que eles fazem, né? E os cristãos são conhecidos por se encontrar todos os domingos na igreja. Isso daí eu estudei na faculdade e eu não tinha me ligado ainda, que todos os domingos os cristãos são conhecidos por se reunirem, tanto de manhã, quanto à tarde, como à noite. Então, eu estava falando que eu vejo um mover de Deus, que Ele está alinhando as coisas nesse momento. Ele está nos levando para um novo ciclo como igreja. Ele está nos levando a viver uma novidade. Ele está realocando as coisas de lugar. O ano pode ter começado de uma forma que a gente não imaginou, mas eu creio que o fim do ano vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos encerrando a série Livres. Na semana você vai ver na rede social a nova série que irá surgir. Então eu te convido a acompanhar, compartilhar. Você que está assistindo em casa, compartilhe essa live para que pessoas sejam alcançadas e elas possam nos acompanhar também, acompanhar as coisas que Deus tem feito na nossa vida como igreja. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Salmos 32:8. O título dessa palavra de hoje fala sobre a dependência no Pai nos transforma em filhos livres. Salmos, show? É a mesma linguagem que a minha. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como os cavalos, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresco e freio, para que não se atirem a ti. Amém? Estava refletindo sobre a palavra dependência e muitas vezes, até quando eu era adolescente, eu pensava isso, que a palavra dependência ela trazia um sentido de escravidão. Ou seja, nós estaríamos dependentes em coisas que talvez não nos fizessem livres, mas sim escravos de algo, como a dependência em, sei lá, até em redes sociais, dependência em séries, dependência química, dependência em tudo. Nos leva a viver um estilo de escravidão. Mas quando nós nos remetemos à liberdade em Jesus, isso é sinônimo de liberdade. Sabe, esse Salmos 32... se a gente for ler ele na íntegra, fala sobre um salmo davídico, onde Davi ele teve a consciência de que ele precisava depender de Deus. Ele teve a consciência do pecado. Ele teve a consciência de que bem-aventurado aquele cujas as transgressões são perdoadas. E isso nos remete a ter uma consciência de que sim, nós pecamos, mas sim, agora eu preciso depender de Deus para continuar o caminho. Porque se nós formos analisar 99% das nossas atitudes que nos levam a pecar, 99% das atitudes que nos levam a um mau caminho são atitudes sem a direção de Deus. Atitudes sem
a instrução de Deus para nós em nossos caminhos. E muitas vezes a gente não entende porque acontecem certas coisas, porque dá tudo errado. Porque certas coisas acontecem e a gente fica, Deus, por que aconteceu isso? Deus, como isso foi acontecer? E geralmente, quando a gente vai analisar a raiz disso, são atitudes que não tiveram a direção de Deus. Sabe? Deus concede a direção para aqueles que têm um espírito dócil. Espírito dócil significa alguém que submete a alguém ou a Deus sem restrição ou sem resistência. Ou seja, a direção consiste na liberdade em que eu dou a Deus para Ele falar comigo. E muitas vezes, quando eu fui pedir a direção de Deus, eu entendia como se fosse uma revelação que talvez eu não pudesse não entender, e eu somente ia seguir. Só que Deus tem falado algumas coisas comigo e eu quero trazer isso para você essa noite. A direção de Deus consiste em algo que não é cego, como diz a palavra ali no versículo 9. Não seja como os cavalos ou os burros. Se a gente for ver o cavalo para ir para alguma direção, ele tem as vistas tampadas, mas ele não sabe onde ele vai, talvez ele não saiba nem onde está. E isso é o que Deus não quer pra gente, sabe? A gente precisa entender que Deus quer que a gente tenha um entendimento das coisas que Ele tem sonhado para nós, das coisas que Ele tem sonhado desde o ventre para a nossa vida. E quando nós buscamos a direção de Deus, isso consiste em eu conhecer e buscar a Ele. Existem 2 tópicos onde a direção de Deus ela anda, que é sobre a razão e a revelação. E ambas são dadas para o nosso governo. Ambas são dadas para que a gente tenha o domínio de Deus sobre nós. Mas essas 2 coisas são aplicadas dentro de nós através de uma temperança do Espírito Santo. Se nós formos pesquisar os frutos do Espírito lá em Gálatas, o amor ele inicia todas as virtudes, mas a temperança ela é a que dá o equilíbrio para todas as coisas. Se a gente for buscar, sei lá, a mansidão, se eu for uma pessoa muito mansa, muito sem a temperança do Espírito Santo, eu vou ser muito lento, eu não vou acompanhar as coisas, eu vou ser calmo demais. E o Espírito Santo, ele é o equilíbrio dentro da gente. Então, a palavra de Deus também diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando nós falamos na live de missões, quem tem nos acompanhado, a gente fala algo muito relacionado a isso. Que é quando eu tenho a revelação de que eu sou um missionário. Então, muitas vezes eu ajo somente pela minha emoção, como se Deus, sei lá, falou comigo hoje que eu vou ser missionário. E aí eu vou lá e vendo tudo e vou para outro país. Mas eu não tenho a razão, eu não tenho conhecimento. Então, Deus, Ele quer a temperança de eu conhecer a vontade dEle para nós e também ter a revelação. Ao contrário, eu também posso ter o conhecimento muito, muito grande sobre determinada coisa, mas se eu não tiver a revelação, eu também vou estar agindo de forma errada, agindo sem a direção de Deus. Porque a revelação nada mais é do que a vontade revelada de Deus sobre as nossas vidas. Então, que hoje a gente possa ter um entendimento dos nossos erros e que precisamos entender a vontade de Deus para nós, precisamos ter a dependência em Deus, porque a dependência em Deus nos faz filhos livres. Muitas vezes nós encontramos dificuldades para seguir as direções de Deus, para ter o reconhecimento de Deus como um pai. E eu estava refletindo, eu nem estava planejando isso na verdade, mas foi uma palavra muito direcionada à paternidade. E logo hoje, no Dia dos Pais, muitas pessoas podem ter dificuldade, podem não se sentir bem com esse dia por ter tido uma imagem de pai muito ruim, por ter tido uma imagem de pai que não remete à imagem de Cristo. Mas eu te digo essa noite que você possa ser curado, que a imagem do Pai, a imagem de Deus possa ser renovada essa noite na sua vida
e que toda imagem de um pai terreno que não consiste em Deus possa ser anulada no nome de Jesus. Se teu pai te magoou, se teu pai te entristeceu, isso não importa. Deus quer derramar uma paternidade sobre a sua vida hoje. Então eu te peço, abre o seu coração, porque quando nós temos a consciência de que precisamos depender de Deus, que a partir dos nossos pecados a gente entende que estamos arrependidos, Deus diz: eu sim te guiarei, eu sim te instruirei, confia em mim, eu irei curar suas mágoas, eu irei direcionar você para o caminho correto, porque quando nós falamos em instrução, nós nos remetemos a um transmitir de conhecimento. Deus, Ele transmite o seu conhecimento para nós, e quando nós falamos sobre guiar, Deus nos dá a direção de um caminho, e é aí que nós nos encontramos sobre um caminho da fé, a certeza das coisas que não se veem. Eu queria convidar você a abrir em Romanos 5. Quando nós entendemos a paternidade de Cristo, nos submetemos à sua vontade e ao seu entendimento, nos tornamos perseverantes durante a tribulação. Subiu da bebê. Bem, Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo também temos entrado pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então o Espírito Santo, Ele derrama o seu amor continuamente sobre nós, para que mesmo em meio ao caos, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de pandemia, nós possamos estar perseverantes na revelação que Deus tem dado para a gente, que possamos estar perseverantes no conhecimento que Ele tem nos revelado, no caminho que Ele tem nos instruído, no conhecimento que vem direto dEle, para que a gente dirija a nossa vida segundo a vontade dEle e na dependência dEle. Sabe, eu estava estudando sobre o profeta Abacuque, e ele foi um dos homens que, para mim, fez uma oração onde ele estava em meio a um caos de guerras naquela região de Judá. Eu queria que você abrisse em Abacuque 3:19. O pessoal do Data Show aí, já achou? Aí. 3:19. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Eu acho que era outro texto. Mas amém, glória a Deus. Que possamos estar perseverantes no caminho que Deus tem colocado para nós, no caminho onde Ele tem nos estabelecido, nos revelado. Lá em Salmos 34:8, após Davi ter entendido a instrução de Deus, após Davi ter entendido a direção de Deus para a vida dele, ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, eu te convido essa noite a provar e ver de que o Senhor é bom,
mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, Ele não tem desistido dos seus filhos. Provar e ver de que o Senhor é bom, porque Ele é justiça, Ele é paz e Ele é amor. Mesmo em meio a injustiças, o Senhor é justiça. Mesmo em meio a um contexto de morte, o Senhor tem gerado vida. Mesmo em meio a um contexto de desemprego, o Senhor tem gerado emprego para os seus filhos. Mesmo em um caos econômico, o Senhor tem feito os seus filhos prosperar. Então eu te convido essa noite a estar em caminho de razão e revelação, caminhar na fé que o Senhor tem te convidado. Amém? Que não sejamos somente pessoas que irão ir à igreja no domingo, mas sim sejamos filhos que têm intimidade com o Pai em suas casas, que têm intimidade e entendem que não importa o quanto estiver faltando, não importa o quanto o contexto não condiz com as promessas, mas estará firmemente agarrado nas promessas do Senhor, porque o Senhor é bom e não importam as circunstâncias, Ele é bom. E que possamos sempre estar aos pés do Senhor, nos gastando a vida. Sabe, nós precisamos estar testemunhando acerca daquilo que o Senhor fez nessa série Livres. Sabe, que possamos testemunhar e sermos prova viva da bondade dEle sobre nós. Que possamos ser prova viva que em meio ao caos um povo tem prosperado. Que em meio ao caos Deus tem dado vagas de serviço. Em meio ao caos, aquele pessoal lá não está sendo escravo de contextos, não está sendo escravo de uma pandemia, mas essas pessoas estão sendo prosperando, essas pessoas estão ganhando cada vez mais. E quem são essas pessoas? Essas pessoas somos nós, filhos de Deus, filhos que dependem totalmente do Pai, porque não se submetem a contextos, mas sim se submetem à dependência de Jesus, à dependência de um Pai que nos fez livres. Amém? Que possamos estar sempre testemunhando acerca da sua bondade. Sabe, eu estava falando no culto passado, no culto passado, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando nós testemunhamos aquilo que Ele faz, quando nós testemunhamos aquilo que Ele tem feito através das nossas vidas, nós tornamos um espírito profético, o qual nós liberamos isso para as pessoas que estão ouvindo. Então eu te convido hoje, coloque nas redes sociais o que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Sabe? Que sejamos uma igreja reverente, relevante. Acertei, glória a Deus. Aleluia. Que sejamos uma igreja que está se posicionando nas redes sociais. Que sejamos uma igreja que não irá descansar, mas sim irá testemunhar coisas que o Senhor tem feito através de nós. Mas que não sejamos os crentes das redes sociais, mas sim sejamos pessoas que irão usar redes sociais para produzir conteúdo de qualidade, para produzir a verdade de quem Deus é, para produzir a palavra, e não somente um versículo por dia, mas sim o que realmente eu vivo, porque Cristo tem se manifestado através de nós, e que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, e que essa live, você que está assistindo em casa, você possa ser cheio do poder de Deus, porque o sentido de fazer a live não é somente mostrar o que está acontecendo aqui, mas colocar o coração de Deus através do mundo e compartilhar aquilo que Ele tem feito através de nós. Amém? Porque não podemos deixar isso em quatro paredes, mas nós queremos revelar, nós queremos compartilhar o coração de Deus através disso. Glória a Deus. Queria que você abrisse em 2 Coríntios 5. Que diz: e Ele morreu por todos nós,
para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe, que possamos gastar a nossa vida diante de um Pai, diante de um Pai de amor, que concede graça, que concede esperança todos os dias na nossa vida. Que possamos alinhar os nossos pés, os nossos caminhos na vontade do Senhor. Sabe que nós estamos vivendo essa série Livres, mas Deus tem nos convidado a entender que Ele é um Deus que surpreende, a entender que Ele está planejando coisas maiores que nós pensamos, que Ele está planejando coisas que nós nem conseguimos dimensionar, mas sim Ele tem chamado: filhos, confiem em mim, filhos, confiem em mim, confiem na minha paternidade. Se não está acontecendo das coisas que você está pensando, se não está acontecendo como você imaginava, somente confie em mim, porque o que eu tenho para você é algo muito maior do que você pensa. Sabe, as dificuldades podem vir, mas não deixe isso atrapalhar o que eu tenho para você. O Senhor, Ele concede misericórdia todos os dias. Por mais que erramos, por mais que o caminho tenha sido diferente, Deus, Ele concede misericórdia para que seu caminho seja recalculado, para que a sua rota seja recalculada. E hoje você volte de novo a entregar a sua vida a Deus, a entregar e a viver na dependência dEle, porque a dependência dEle nos faz filhos livres, filhos em que confiam no seu Pai de olhos fechados. Nós podemos estar de olhos fechados, mas nós sabemos onde nós estamos indo. Nós não sabemos onde podemos chegar, mas sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele tem chamado: provar e vede o quanto eu sou bom. Ele tem chamado a você provar e ver a bondade dEle todos os dias, porque Ele é um Pai que quer amar os seus filhos, mas os seus filhos precisam se recalcular, precisam centralizar toda a atenção ao Pai e viver em uma dependência. Amém? Se coloque de pé essa noite. Eu tenho vivido uma fase muito, vamos dizer assim, muito feliz. Vou tomar um pouco de água. Agora, noiva, eu tenho provado e visto os milagres de Jesus todos os dias. E eu lembro que até no devocional das meninas, das obreiras, a gente falou sobre um tema que falava sobre o chamado de cada uma. E eu lembro que quando eu comecei a entender o que Deus faria sobre a minha vida, seria exatamente esses salmos, que é Salmos 32:8. E essa é uma palavra que eu carrego em tudo na minha vida. E eu lembro que quando o Wellington falou: Jade, vamos casar tal data, eu vamos, amém. Não tinha entendido na hora, mas aí depois ele me explicou que estava orando, aí eu entendi. E quando ele veio pedir casamento, quem acompanhou pela live viu, pedido maravilhoso, meu noivo, gente, lindo demais. E vocês puderam ver, eu lembro que naquele dia a gente não tinha exatamente um real pra, sei lá, dar pra qualquer sinal pro nosso casamento acontecer. Eu lembro que no dia, é legal, vamos nisso. Só que a gente não tomou uma direção, não tomou uma posição diante às cegas. A gente tinha uma palavra, a gente tinha uma revelação. Então a gente caminhou na fé. Então vamos lá, vamos fazer aquilo que está no nosso alcance, mas vamos entregar totalmente para Deus, porque condição nenhuma a gente tem. Eu lembro que no dia a gente comemorou com um pastel tribom, tá? Foi maravilhoso. Mas eu lembro que no dia eu não tinha ideia de como seria, eu não tinha ideia de como a gente ia conseguir as coisas. E eu orava dizendo: Deus, eu entrego tudo a Ti, porque eu não tenho nada.
eu entrego tudo a Ti, porque eu sei que o Senhor vai me guiar, eu sei que o Senhor vai nos direcionar ao caminho certo, nos dar sabedoria para não fazer nada de errado, mas sim caminhar cada passo diante da Sua vontade, Deus. E eu lembro que em menos de um mês o Wellington estava trabalhando, sabe? E isso já foi, meu Deus, tem muita coisa por vir, muita coisa para vir ainda. E muita coisa tem acontecido, sabe? Depender de Deus tem sido uma das melhores coisas que eu tenho feito na minha vida. Sabe? Não é uma questão de, sei lá, largar tudo e viver somente da dependência de Deus. É uma questão de eu entender minha identidade de filho. É uma questão de eu entender da revelação dele pra mim e caminhar na fé diante disso. Sabe? E eu tenho me alegrado cada dia mais, porque essa semana eu já vi até o meu vestido. E o Senhor é bom, vai ter casamento sim em meio à pandemia, porque o Senhor tem prosperado, em nome de Jesus. Eu te convido essa noite a fechar os seus olhos e agradecer a Deus pela bondade dEle. Sim, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e não importam as circunstâncias. Nós te agradecemos, Senhor, e ordenamos cura, Pai, para aquelas pessoas que não têm ainda a sua paternidade, Senhor. Cada pessoa que está olhando essa live, Senhor, nós ordenamos cura no nome de Jesus, que elas possam ter sim, Senhor, a imagem de um Pai de amor, a imagem de um Pai que nunca nos abandona. Nós ordenamos, Senhor, que toda imagem que não seja tua seja anulada e cancelada no nome de Jesus, pois o Senhor, Ele tem verdade para os seus filhos, e a verdade de Deus é: porque não recebestes um espírito de escravidão para tremer outra vez, mas recebestes um espírito de adoção, de filhos, no qual clamamos: Abba, Pai. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha justiça. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo, o Deus contigo por onde andares, pois Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus que abrirá milagres em meio à pandemia. Ele é um Deus que te sustenta e te fortalece em todo o tempo. Somente adore o Senhor pela majestade, pela sua majestade.